No coração da Amazônia, uma floresta se estendia vasta e misteriosa, lar de lendas e segredos ancestrais. O lado macabro da lenda do Curupira começa na pequena aldeia de Itaúna, onde os moradores convivem em harmonia com a natureza, respeitando as antigas tradições e os espíritos da floresta. Mas uma sombra se estende sobre a aldeia quando eventos inexplicáveis começam a acontecer. A história se foca em Joana, uma jovem da aldeia curiosa e destemida que cresceu ouvindo histórias sobre o Curupira, o guardião da floresta com pés virados para trás. Segundo as lendas, o Curupira protege a floresta contra ataques que ousam prejudicá-la. No entanto, Joana descobre um lado mais sombrio e macabro desta entidade, que desafia tudo que ela acreditava saber sobre as lendas da sua terra. Os moradores de Itaúna começam a notar sinais estranhos na floresta, pegadas ao contrário, sons inexplicáveis e o desaparecimento de animais. A tranquilidade da aldeia é abalada e o medo se instala. Joana, impulsionada pela curiosidade e pelo desejo de proteger sua comunidade, começa a investigar os acontecimentos. Ela se depara com histórias esquecidas e lendas antigas contadas pelos mais velhos da aldeia. Histórias que falam de um Curupira não apenas como protetor, mas como um ser vingativo e impiedoso com aqueles que desrespeitam as suas regras. Em Itaúna, a vida seguia um ritmo pacato, em harmonia com o pulsar da floresta amazônica. Os moradores, um misto de descendentes de indígenas e colonizadores antigos, viviam de acordo com as tradições que passavam de geração em geração. Joana, uma jovem de olhar curioso e cabelos escuros como a noite amazônica, sempre se sentira fascinada pelas histórias contadas pelos mais velhos. Desde pequena, ela ouvia sobre o Curupira, o protetor da floresta, e o seu coração se enchia de admiração e um leve temor respeitoso. A vida em Itaúna era marcada pelo ciclo das estações e pelas festas tradicionais, mas nos últimos tempos, uma inquietude começou a se espalhar pela aldeia. Animais sumiam sem deixar rastros, sons estranhos ecoavam pela mata durante a noite, e as plantas pareciam murchar sem motivo aparente. Os mais velhos murmuravam que o Curupira estava irado, mas ninguém sabia ao certo o motivo. Joana, incapaz de ignorar os sinais, decidiu investigar. Ela sabia que a floresta guardava segredos além da compreensão de muitos. Armada de coragem e uma insaciável sede por respostas, ela adentrou a floresta. A mata fechada parecia sussurrar e a cada passo, Joana sentia como se estivesse sendo observada. Enquanto caminhava, lembranças de sua infância inundavam a sua mente. O seu avô, um respeitado ancião da aldeia, costumava lhe contar histórias do Curupira, descrevendo-o não apenas como um guardião, mas como um ser de muitas faces, capaz de grande bondade e terríveis vinganças. Joana nunca esqueceu essas histórias e agora elas pareciam mais reais do que nunca. A jovem chegou a um claro na floresta onde a luz do sol filtrava através das copas das árvores. Ali, ela encontrou pegadas estranhas, com os calcanhares apontando para frente e os dedos para trás. Um arrepio percorreu a sua espinha. Eram pegadas do Curupira, exatamente como seu avô descrevera. Sem hesitar, ela seguiu o rastro. As pegadas a levaram a uma caverna oculta por cipós e musgo. Joana sentiu uma energia estranha emanando do local, uma mistura de medo e respeito.
Com o coração batendo forte, ela entrou na caverna. Lá dentro, encontrou pinturas antigas nas paredes, retratando o Curupira e várias cenas de caçadores sendo punidos. No centro da caverna, havia um pequeno altar de pedra, com objetos que pareciam ser oferendas. Joana examinou o altar e entre os objetos encontrou um colar de dentes de jaguar. Ela lembrava de seu avô mencionar que tais colares eram usados pelos guerreiros antigos como proteção e símbolo de coragem. Ao tocar o colar, uma visão assaltou a sua mente. Imagens do Curupira enfrentando caçadores, protegendo a floresta com uma ferocidade que ela nunca havia imaginado. A visão desapareceu tão rápido quanto veio, deixando Joana atordoada. Ela entendeu que havia algo mais profundo e complexo acontecendo na floresta, algo que ia além das simples histórias contadas na aldeia. Decidida a descobrir a verdade, Joana pegou o colar, sentindo uma nova força e determinação fluir através de si. Ao sair da caverna, o céu já começava a escurecer. Joana sabia que precisava voltar para a aldeia, mas algo estava dentro dela e havia mudado. Ela não era mais apenas uma moradora de Itaúna, mas alguém que havia tocado um dos segredos mais profundos da floresta. Naquela noite, de volta à aldeia, Joana compartilhou sua descoberta com os mais velhos. Eles ouviram em silêncio, seus rostos refletindo uma mistura de medo e admiração. Era claro que Joana havia iniciado uma jornada que poderia mudar a vida de todos em Itaúna, e talvez até o destino da própria floresta. Com o colar de dentes de jaguar em mãos, Joana se preparava para os desafios que viriam. Ela sabia que a busca pela verdade sobre o Curupira a levaria a confrontar não apenas as forças misteriosas da floresta, mas também as crenças e tradições de sua própria comunidade. Era o início de uma jornada que revelaria o lado mais macabro, mas também o mais fascinante das antigas lendas da Amazônia. No coração da floresta, os mistérios se aprofundavam. Joana, agora portando o colar do dente de jaguar, sentia-se parte de algo maior. Uma história ancestral que se entrelaçava com o destino de Itaúna. Ela sabia que precisava entender o papel do Curupira, o guardião vermelho, e o porquê de sua ira. A aldeia amanheceu agitada. Rumores sobre a descoberta de Joana e seu encontro com as pegadas do Curupira corriam entre as casas. Alguns olhavam para ela com respeito, outros com receio. A jovem sabia que não podia hesitar. A resposta que buscava estava na floresta. Com o amanhecer, Joana se embrenhou novamente na mata. A floresta parecia diferente aos seus olhos, mais viva e misteriosa. Ela seguia as trilhas conhecidas, mas o seu instinto a levava para caminhos nunca antes explorados. A natureza ao seu redor parecia sussurrar, guiando seus passos. Após horas de caminhada, Joana se deparou com uma clareira que nunca vira. No centro, uma enorme árvore, cujas raízes se entrelaçavam formando uma espécie de trono natural. Sentado nele, um ser de aparência enigmática, com cabelos e barba de folhas verdes e olhos que brilhavam como esmeraldas. Era o Curupira. Joana sentiu seu coração acelerar. Ela sabia que estava diante do guardião da floresta, uma entidade que muitos consideravam mais lenda do que realidade. O Curupira a observava com uma expressão indecifrável. "Por que invades meu reino, humana?" Sua voz era como o murmúrio das folhas ao vento. Joana, reunindo toda a sua coragem, respondeu: "Eu venho em busca de respostas. Por que a floresta sofre? Por que os animais desaparecem? O que aconteceu para que você, o protetor, se irrite?"
O Curupira olhou para ela, seus olhos penetrantes refletindo o conhecimento antigo. A floresta sofre pelas mãos daqueles que não as respeitam. Animais desaparecem pelas garras da ganância. E eu, o guardião, me irrito, pois o equilíbrio está sendo quebrado. Joana sentiu a sinceridade em suas palavras. Como posso ajudar a restaurar esse equilíbrio? O Curupira se levantou, aproximando-se dela. Para entender a floresta, é preciso vivê-la. Só então verás o que aflige meu reino. Subitamente, a visão de Joana se turvou e ela se viu transportada para outra realidade. Ela estava na mesma floresta, mas tudo parecia diferente. As cores eram mais vivas, os sons mais intensos. Ela podia sentir a dor da floresta, o medo dos animais, a angústia das árvores. Nessa visão, Joana testemunhou cenas terríveis, caçadores invadindo a floresta, árvores centenárias sendo derrubadas, rios poluídos. Ela sentiu uma tristeza profunda, uma conexão visceral com a dor da natureza. Quando a visão se dissipou, Joana estava de volta à clareira, olhando para o Curupira. Agora entende a dor do meu reino, disse ele. Joana, com lágrimas nos olhos, assentiu. Como posso ajudar? Como posso fazer a diferença? Leve a mensagem para a tua gente. A floresta precisa de guardiões, não apenas de um, mas de muitos. Protejam-na e ela vos protegerá. Com essas palavras, o Curupira desapareceu, deixando Joana sozinha na clareira. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando. Havia muito a ser feito, muitos a serem convencidos, mas ela agora tinha um propósito, uma missão. Voltando para a aldeia, Joana compartilhou sua experiência com os moradores. Alguns duvidaram, outros se mostraram apreensivos, mas muitos sentiram a verdade em suas palavras. Juntos começaram a planejar como poderiam proteger a floresta, preservando-a para as gerações futuras. Joana sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas armada com a sabedoria do Curupira e o apoio de sua comunidade, ela estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente. Após o encontro com o Curupira, a atmosfera em Itaúna mudou. Uma tensão inquietante pairava no ar e eventos estranhos começaram a ocorrer, mergulhando a aldeia em um clima de medo e superstição. Joana, embora determinada a proteger a floresta, não podia prever as sombrias reviravoltas que estavam por vir. Certa noite, um grito assustador ecoou pela aldeia. Um dos moradores havia desaparecido. Buscas foram feitas, mas tudo que encontraram foram pegadas estranhas, semelhantes às do Curupira, levando-o para a densa floresta. A comunidade ficou alarmada. O desaparecimento era apenas o começo. Nos dias seguintes, mais pessoas desapareceram, sempre deixando para trás os mesmos rastros misteriosos. Sussurros de uma maldição se espalharam entre os aldeões. Alguns acreditavam que o Curupira estava punindo a aldeia por algum pecado desconhecido. Joana, embora abalada, recusou-se a acreditar que o Curupira fosse responsável. Ela sabia que algo mais sinistro estava em jogo. Em uma noite de lua cheia, ela decidiu vigiar a floresta. Escondida entre as árvores, ela viu uma figura sombria rondando a aldeia. Não era o Curupira, mas algo muito mais ameaçador. A figura parecia um espectro, com olhos que brilhavam na escuridão. Movia-se silenciosamente, desaparecendo entre as sombras. Joana sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. Algo naquela criatura era profundamente errado, uma aberração que desafiava as leis da natureza. Nos dias seguintes, Joana começou a ter pesadelos terríveis. Ela sonhava com
criatura da floresta que sussurrava palavras em uma língua desconhecida. Em seus sonhos, ela via a aldeia em chamas, os moradores gritando em desespero. Acordava suando frio, com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Determinada a descobrir a verdade, Joana foi até o ancião da aldeia, um homem sábio e respeitado. Ele ouviu a sua história com atenção e, após um longo silêncio, revelou uma antiga lenda. Falou de uma entidade maligna, uma sombra que habitava a floresta, alimentando-se do medo e do desespero dos humanos. Era conhecido como a Sombra da Morte, e poucos que a encontravam retornavam para contar a história. Joana percebeu que essa entidade poderia estar por trás dos desaparecimentos. Ela sabia que precisava enfrentar a Sombra da Morte, mas como lutar contra algo tão etéreo e poderoso? Naquela noite, armada com um amuleto dado pelo ancião e o colar de dentes de jaguar, Joana adentrou a floresta. Ela sentia cada passo seu sendo observado pela entidade sombria. O ar estava carregado de uma energia maligna e a lua parecia tingida de sangue. Após horas vagando, ela finalmente se deparou com a Sombra da Morte. A entidade era mais aterrorizante do que ela imaginara. Uma massa de escuridão que parecia consumir a luz ao seu redor. Seus olhos brilhavam com um ódio antigo e a sua presença gelava a alma. "Por que atormentas a minha aldeia?" Joana gritou, sua voz cheia de desafio. A sombra riu, um som que fez o sangue de Joana gelar. "Eu alimento-me do medo, da dor. Tua aldeia é apenas o início." Com uma coragem que não sabia possuir, Joana enfrentou a entidade. Ela sentia o amuleto e o colar pulsarem com uma energia mística. O embate se iniciou. A batalha entre Joana e a Sombra da Morte atingiu um clímax aterrador. Enquanto lutava, Joana percebeu que a entidade se alimentava do medo e do desespero, tornando-se mais forte com cada onda de terror que emanava da aldeia. Decidida a acabar com o reinado de horror, Joana conduziu a sombra para uma parte remota da floresta. Lá, ela encontrou uma cena macabra. Desmatadores de florestas empalados em estacas afiadas, obra do Curupira. A visão era horrível, corpos pendurados como troféus grotescos, uma lembrança viva da fúria da entidade protetora. Alguns ainda respiravam, enterrados vivos, suas mãos desesperadamente tentando se libertar da terra que os sufocava. A Sombra da Morte hesitou ao ver os corpos, e nesse momento de distração, Joana usou o amuleto e o colar para aprisionar a entidade em um vórtice de luz. A sombra gritou, um som que rasgou a noite, antes de ser consumida totalmente, desaparecendo em um clarão ofuscante. Exausta, Joana caiu de joelhos. Ela sabia que havia vencido, mas o preço dessa vitória era alto. A floresta estava salva, mas as cicatrizes do terror ainda a assombrariam a aldeia por muitos anos. Nos dias que se seguiram, a aldeia de Itaúna tentou se recuperar dos horrores que enfrentara. Joana, vista agora como uma heroína, sentia o peso das responsabilidades em seus ombros. Ela tinha salvado seu povo, mas a que custo? Uma manhã, ela decidiu voltar à clareira onde enfrentara a Sombra da Morte. Lá, ela encontrou o Curupira, que a observava com olhos pensativos.
Você mostrou grande coragem humana, disse o Curupira. Mas lembre-se, a floresta sempre terá seus guardiões. Alguns protegem, outros punem. Joana olhou para os corpos ainda pendurados, agora apenas cascas vazias do que um dia foram homens. Ela entendeu as palavras do Curupira. A floresta era um lugar de beleza e vida, mas também de morte e vingança. Prometo proteger esta floresta, não apenas de quem quer destruí-la, mas também de seus próprios guardiões se necessário, jurou Joana. O Curupira assentiu, desaparecendo entre as árvores, deixando Joana sozinha com os seus pensamentos. Ela sabia que a luta nunca terminaria realmente. Haveria sempre aqueles que procurariam prejudicar a floresta, e sempre haveria um preço a pagar pela sua proteção. Joana voltou para a aldeia determinada a ensinar às próximas gerações o respeito pela floresta e as suas criaturas, tanto belas quanto aterradoras. Ela se tornou uma guardiã não apenas da natureza, mas da linha tênue entre o respeito e o medo. E assim, a lenda de Joana e o Curupira se entrelaçou nas histórias contadas em Itaúna, um lembrete constante de que, na floresta, a vida e a morte andam de mãos dadas e que cada escolha tem o seu próprio preço.